Shavuot Tov, boa noite. Amém? Sou eu de novo? Não? Tá bom? Aí o pessoal lá da mesa. Samuel, estão dizendo que está muito grave. Não sei se grave sou eu ou o problema aqui que é grave, né? Pode ser as duas coisas, né? Provavelmente. Amém. Vamos orar? Eterno Elohim de Israel, Elohim de Abraão, de Isaac e de Jacó, nós nos colocamos diante da Tua presença, já nesses primeiros minutos de uma nova semana que se inicia diante de nós, pedindo e clamando pelo pão que vem dos céus para nós, para que possamos ser alimentados, ó Pai, para enfrentarmos mais uma semana onde temos que aprender novamente, separar aquilo que é santo daquilo que é comum e profano neste mundo. Por isso, Pai, sem a porção da Tua palavra, nós não seremos capazes de fazê-lo. Por isso, Pai, fala aos nossos corações. Que seja a Tua boca, Pai, aqui no meio de nós a se manifestar e não conhecimento humano nenhum, Pai, venha querer suplantar a Tua voz aqui dentro. Que o Eterno possa ser glorificado e exaltado acima de todas as coisas em nossas vidas. Em nome de Yeshua, nosso Mashiach. Amém. Amém. Irmãos, queria mandar um grande abraço para toda a grande congregação que nos acompanha pela internet. Nós temos ciência da responsabilidade que essa casa tem com aqueles que nos acompanham à distância e que o Eterno possa abençoar a vida de cada um deles, estando onde quer que estejam. E um dia nós aguardando que eles possam estar aqui conosco para partilhar da palavra e conversarmos um pouco da palavra com eles também. Amém? Irmãos, a nossa paraxá que se inicia essa semana é a quinta porção da Torá, se encontra no capítulo 23 de Gênesis. Vamos abrir a porção. A porção se chama Hayé Sara. Hayé Sara, no hebraico, significa a vida de Sara. Tem um eco aqui, não tem? Tá um negócio esquisito aqui que tá eu estou ficando até meio tonto aqui, que eu estou ouvindo minha voz aqui, acho que 2 vezes, engraçado. Deve ser o retorno. Amém, tranquilo. O versículo 1 e 2 do capítulo 23 de Gênesis diz assim: os anos da vida de Sara foram 127, e morreu Sara em Kiriat Arba, que é Hebron, na terra de Canaã, e veio Abraão lamentar Sara e chorar por ela. Interessante que uma paraxá ganha o nome de A Vida de Sara, e o capítulo começa contando e narrando a morte da matriarca de Israel, Sara. E a pergunta que eu me fiz foi: será que há uma contradição dentro disso? Será que há aqui um pensamento dúbio para que nós imaginemos que houve um erro em dar o nome da paraxá de A Vida de Sara, e ela vai narrar a morte de Sara e a tentativa de Abraão de encontrar um lugar adequado para enterrar Sara? E nós vamos ver que os estudiosos dizem e ensinam que nesse momento, quando eles analisam a morte de Sara, eles consideram mais relevante nós conhecermos a vida de Sara, onde Sara acertou, onde Sara errou, para que depois nós saibamos olhar a morte de Sara como um fato não tão relevante quanto a vida que Sara teve. E é interessante nós olharmos isso, porque toda vez que se fala da aliança do Eterno, feita a Abraão, ocorre um destaque a Abraão. É Abraão que recebe a aliança do Eterno. Porém, se nós lembrarmos, não haveria aliança feita com Abraão se a descendência não viesse através de Sara. Então, Sara tem uma relevância grande e que nos ajudará a entender, junto com a vida que Abraão teve, o porquê dessa aliança feita com Abraão e algumas peculiaridades envolvendo a vida de Abraão e Sara até a morte de Sara. Então, para isso, nós somos obrigados a retornar um pouco e rever a questão da paraxá, onde nós temos a caminhada de Sara ao longo de Abraão, ao lado de Abraão ao longo da sua vida, para nós entendermos isso. E interessante que
se torna vivo para nós a Parashá Lech Lechá novamente. Vai por ti, Abraão, que é a Parashá que nós estudamos há 2 Shabbat, onde nós ali entendemos que Abraão em marcha seguia rumo àquilo que o Eterno tinha para ele. E Abraão, em momento algum, quando ele é chamado ali no capítulo 12 de Gênesis, Abraão refuta o chamado de Adonai, ele se põe de pé e anda. Abraão se põe de pé e caminha. Esse é o início da caminhada de Abraão rumo ao cumprimento da aliança a qual ele receberia através das mãos de Adonai. E nós vemos Sara acompanhando Abraão durante todo esse tempo. Então, quando nós vemos essa questão do levanta-te, põe de pé e segue, Abraão ali juntamente com Sara, eles determinam um caminho sem volta. Eles foram chamados pelo Eterno para adentrar a algo, a uma terra, eles abandonariam a sua velha vida e já avançado da idade teriam que alcançar um novo local, um novo lugar para habitarem e para morarem. E quando nós olhamos essa questão, nós voltamos naquela grande limitação que o homem tem de sair do estado onde ele se encontra para o estado qual o Eterno o chama. Sair daquela questão de estar estático numa determinada situação e avançar e caminhar rumo àquilo que o Eterno tem para você, para mim, no caso aqui para Abraão e Sara. Então eu gostaria de voltar ao capítulo 15 de Gênesis para nós revermos algumas questões que se tornam relevantes para nós entendermos a postura de Sara caminhando ao lado de Abraão nesse período. O capítulo 15 de Gênesis começa com firmando aliança entre Abraão e Elohim. E diz assim: depois dessas coisas veio a palavra do Eterno a Abrão, numa visão dizendo: não temas, Abrão, eu sou teu escudo, teu galardão será muito grande. Então disse Abrão: ó Eterno Elohim, o que me darás se continuo sem filhos e o herdeiro da minha casa é o Damasceno Eliezer? Disse mais Abrão: a mim não me tens dado filhos, de modo que um servo nascido na minha casa será o meu herdeiro. Ao que lhe veio a palavra do Eterno: este homem não será o teu herdeiro, mas aquele que das tuas entranhas sairá será o seu herdeiro. Aqui nós vemos claramente o Eterno informando a Abraão que seria uma descendência direta dele, para que ele realizasse aquilo que o Eterno o chamou para fazer. E se nós continuarmos seguindo, nós vamos ver no verso 5, e o Eterno diz a Abrão: então o levou para fora e disse: olha agora para o céu e conta as estrelas, se a podes contar. Então lhe disse: assim será a tua descendência. Creu Abraão no Eterno, e isso lhe foi imputado com justiça. É interessante que Abraão aqui, não nos é dito que Abraão entendeu a promessa. Nos é dito que Abraão creu na promessa. Então, para que nós adentremos a algo que o Eterno nos chama para fazer, não necessariamente no momento em que somos chamados, somos obrigados a entender aquilo que o Eterno fará conosco. Nós precisamos dar o primeiro passo, que é a expressão da nossa fé, que é crer. Esse é o passo básico que Abrão, aqui dá no capítulo 15. E ele, se nós analisarmos, a partir do momento que ele crê, o Eterno estabelece com Abrão algo que hoje eu consegui entender estudando isso, que é aquilo que eu falei de te tirar da sua zona de conforto. Quando eu falei sobre Lech Lechá, eu disse que o Eterno tirava Abraão da zona de conforto, ali onde ele morava, em Ur dos Caldeus, para levá-lo a uma terra de Canaã, a qual ele teria desafios para enfrentar, e não seria tão confortável a sua vida ali, como era na terra de seus pais. E eu entendi essa pressão que o Eterno faz sobre Abrão, nesse momento. Tem que fechar a janela, hoje a ventania tá grande. Amém.
encosta esse lado da janela, né? Porque se a janela mexer, ela vai bater atrás do estandarte, Rafa. Passa a janela para frente, isso. Amém. Então, se nós continuarmos aqui no capítulo 15, o verso 8, diz assim, verso 7. Disse-lhe mais, eu sou o Eterno, que te tirei de Ur dos Caldeus, para dar-te por herança esta terra. Perguntou-lhe Abrão, ó Eterno Elohim, como saberei que hei de herdá-la? Respondeu-lhe, toma-me uma novilha de 3 anos, uma cabra de 3 anos, um carneiro de 3 anos, uma rola e um pombinho. Abrão trouxe-lhe todos esses animais, partiu-os e pelo meio e pôs a cada parte deles em frente da outra. As aves, porém, não partiu. Pulando para o verso 17, nós vamos ver o seguinte: posto o sol, houve densas trevas, um fogo fumegante e uma tocha acesa apareceram e passaram por aquelas metades. Naquele mesmo dia fez o Eterno uma aliança com Abrão, dizendo, a tua descendência dei esta terra desde o rio do Egito até o grande rio Eufrates, o Queneu, o Quenezeu, o Cadmoeu, o Eteu, o Ferezeu, os Refaíns, o Amorreu, o Cananeu, o Girgazeu e o Jebuseu. Então aqui Adonai explana para Abrão tudo aquilo que ele haveria de receber pelo fato de ter crido na promessa a qual o Eterno dá a ele. Só que a grande questão aqui reside nos versos 9 e 10, quando o Eterno faz ali, diante dos olhos de Abrão, um ritual que não é um ritual novo para Abrão. Segundo os estudiosos da Torá, este ritual de dividir os animais ao meio e passar ao meio dos animais era um ritual praticado pelas comunidades daquela época. O que eu entendi com isso? Eu entendi que o Eterno queria mostrar de forma palpável para Abraão, dentro de algo que Abraão conhecia, a seriedade daquilo o qual ele estava sendo chamado a realizar. E eu fui estudar, o nome dessa aliança, deste pacto que foi feito com os animais, é chamado de Berit Ben Rabetarim, aliança entre as partes cortadas. Esse é o nome dado a todo pacto onde 2 pactuantes juravam entre si e a partir desse momento eles dividiam o animal, passavam ao meio do animal e recitavam a seguinte frase, que a divindade corte em pedaços como a este animal, aquele que violar este pacto. Aqui eu vi o que é ser amassado por Adonai como um rolo compressor, tirando você da sua zona de conforto e te colocando numa situação onde você não pode errar. Descumprimento de um pacto. Ora, se o pacto ocorre entre 2 indivíduos e ambos juram, qualquer das partes que falhar no pacto sofrerá a pena do pacto, que seria uma pena de morte. Está claro isso? Bom, se está claro isso, eu pergunto a vocês, Abrão tinha como voltar daquilo que ele prometeu ao Eterno que faria? Não. Era daqui para frente. Pois bem, como pastor? Ler-lerá. Vai por ti em pé, em marcha. Caminha, anda. Para trás não. Ora disse a mulher de Ló que me olha para trás, que em marcha olhou para trás e morreu. Não é isso? Não foi assim que aconteceu na destruição de Sodoma e Gomorra? Abrão não tinha esta margem de erro para que ele se colocasse numa condição onde ele poderia titubear na questão onde o Eterno o chamou. Então, quando nós olhamos essa questão, nós vemos que ocorre sobre Abrão e sua esposa uma exigência de gerar um descendente, para que dali a promessa pudesse ter continuidade. Não é isso que a Torá nos ensina? Sara tinha condição de ter filhos? Não. Qual é a primeira atitude humana que nós, assim como Sara teve, temos a tendência de fazer
quando nós estamos sobre uma pressão do eterno, ou uma situação qualquer que seja, a qual nós não enxergamos o recurso para realizarmos aquela situação. Essa é uma posição. O Leomar diz que muitas vezes nós paramos, nós nos congelamos. Mas existe uma segunda situação, que quando se tratam de situações espirituais, nós temos uma tendência de fazer. O famoso jeitinho brasileiro. Bom, eu não posso ter filho, mas eu vou dar ao meu marido uma mulher que possa. Então Sara, neste momento, e Abraão, consequentemente, também usam a força do seu próprio para cumprir uma coisa a qual vem do eterno. É a diferença entre o direito divino e o direito humano. Ora, se aquele que era soberano o suficiente para dar a promessa a Abrão não daria a ele e à mulher a condição de perpetuar a aliança, mas não foi essa a primeira impressão que nem Sarai ainda, né? E nem Abrão tiveram nessa questão. Se nós formos ao capítulo 16, nós vamos ver isso bem claro, quando nós observamos Sara dizendo o seguinte, verso 1 do capítulo 16. Ora, Sarai, mulher de Abrão, não lhe dava filhos, mas tinha uma serva egípcia cujo nome era Agar. Os estudiosos dizem que esta Agar provavelmente era a filha do faraó, o qual Abrão habitou no Egito, e faraó, por servir a Abraão, entrega a sua filha para ele, para que ele fosse a sua serva. Disse, pois, Sarai a Abrão, o Eterno me tem impedido de ter filhos. Toma a minha serva, que eu tenha filhos por meio dela. E ouviu Abrão a voz de Sarai. Então, tanto Sara quanto Abrão recaem no erro de que não enxergaram o recurso de Adonai para que eles pudessem dar seguimento à descendência. Frutificação, pastor, é exatamente isso. E aí nós vamos ver que no verso 3 diz assim, assim Sarai, mulher de Abrão, toma Agar, a egípcia, sua serva, e a deu por mulher a Abrão, seu marido, depois de ter Abrão habitado 10 anos na terra de Canaã. Ele conheceu a Agar e ela concebeu. Vendo ela que concebera, desprezou a sua senhora. Então aqui é criado um problema familiar pela incredulidade de Abraão e de Sara quanto à capacidade de Adonai dar a eles o fruto o qual deveria existir para dar continuidade à promessa. O problema é para mim mesmo. Fala alto, não, que eu não ouvi. O problema é para mim mesmo. Nós assim causamos um problema para nós mesmos quando nós agimos. Porém, se nós analisarmos aqui agora, Sara tinha conhecimento do pacto que Abraão havia feito com Adonai. Sara sabia que o Eterno passara no meio daqueles dois animais e que a vida de Abrão estaria em risco caso não houvesse cumprimento da aliança, dando o fruto que eles deveriam dar. Ora, ela vai e aposta no próprio braço para que ela conseguisse cumprir, como se nós tivéssemos condições de nos apoiarmos nos nossos próprios conceitos, nas nossas próprias formas de entender e interpretar as coisas, para que nós possamos fazer cumprir aquilo que Adonai quer para nós, tanto individualmente quanto coletivamente. Mas nós temos uma tendência, e a história da humanidade narrada na palavra, ela insiste em nos mostrar que, geração após geração, o homem recai sobre o mesmo erro. Por que isso? Porque sobre a humanidade está vigente uma sentença. Da mesma forma como Abrão tem uma sentença sobre ele, a humanidade carrega com si, após o pecado de Adão, uma sentença de morte. E nós aqui vemos o patriarca lidando e Sara lidando com uma situação semelhante. Uma sentença de morte sobre Abrão, sem que ele pudesse resolvê-la pela força do seu próprio. Não era uma questão de pegar a espada e sair à guerra. Não. Ele tinha que gerar um fruto.
E interessante que quando nós olhamos Ismael, que é o filho dessa geração, de Agar com Abrão, ele foi um homem frutífero. A Torá diz que Ismael se tornaria uma grande nação incontável. É só nós olharmos o Oriente Médio, hoje estão ali cheios dos filhos de Ismael espalhados pelo Oriente Médio. Do capítulo 16, não é isso, pastor? É que eu não ia ler, mas vamos lá. Disse-lhe mais o anjo do Eterno: multiplicarei sobremaneira a tua descendência, de modo que por numerosa não será contada. Só que me responde uma coisa: esse fruto foi à frente no sentido de conseguir cumprir a aliança dada a Abrão? Era através do fruto de Ismael que viria o cumprimento da aliança? Não. Vocês lembram de Melquisedeque? Yeshua, segundo Salmo 110, segundo Hebreus, que nós estudamos lá em Lech Lechá, diz o quê? Tu és sacerdote eterno, segundo a ordem de Melquisedeque. A ordem de Melquisedeque, se você olhar na genealogia de Yeshua HaMashiach, ela vem através de Isaac. Então tem um problema aqui. E esse problema é que o fruto, ele é um fruto limitado. Ele não é um fruto que se expande de geração em geração, alcançando todas as famílias da terra, como foi prometido a Abrão no capítulo 12, quando ele diz: bendito seja, benditas sejam todas as famílias da terra. Em ti sejam benditas todas as famílias da terra. Não é essa que é a promessa? A promessa por Ismael não teve poder de alcançar todas as famílias da terra, porque ela não chega a Yeshua HaMashiach. E eles precisavam dar uma descendência para que um dia viesse Yeshua HaMashiach e tornasse verdadeira a aliança feita no capítulo 12 de Gênesis, ali com Abrão. E aí é interessante que, quando eu fui ver o nome Melquisedeque, ele é de uma raiz hebraica que se diz o nome Malk-Tzedek. Malk, da mesma raiz que Meler, que é meu rei. Tzedek é justo, é incorruptível, íntegro. Então, de Abraão, através de Melquisedeque, por Isaac, o meu rei justo e íntegro herdaria a promessa. Então, Yeshua vem por essa linhagem. Ele não vem por um braço de carne formado, pelo qual o homem tentou fazer aquilo que caberia a Elohim fazer por ele. Yeshua não vem nessa linhagem. Então, para nós, torna-se essencial nós olharmos o final do capítulo 16 para encontrarmos algo que muitos não conseguem enxergar dentro da Torá. Veja só isso, que coisa interessante, o verso 15 e o verso 16 do capítulo 16 de Gênesis. Diz assim: assim Agar deu um filho a Abrão, e Abrão pôs no menino o nome de Ismael. Tinha Abrão 86 anos, quando Agar lhe deu Ismael. Segue aí, verso 1 do capítulo 17. Quando Abrão tinha 99 anos de idade, quantos anos depois de Ismael nascer, o Eterno reaparece a Abrão? 13 anos. Não foi um dia, não foi 2 dias, não foi um ano. 13 ciclos na vida de Abraão. Pelo que a Torá nos ensina, Adonai se silencia com ele, para que ele e Sara botassem ordem na casa e entendessem que pelo braço deles eles não cumpririam a promessa. E aí a pergunta que eu me fiz foi: devem ter sido os 13 piores anos da vida de Abrão, porque ele sabia, pastora, da sentença que tinha quando Adonai passou no meio do animal. Então você imagina, 1 ano eu não cumpri o pacto, 2 anos eu não cumpri o pacto, 3 anos eu não cumpri o pacto. Vocês imaginam a pressão sobre a cabeça de Abraão e Sara de que poderiam não acordar e serem punidos pela violação do pacto? E pelo que a palavra diz, não houve manifestação de Adonai nesse período. Pelo menos a palavra não nos dá base para dizer que ele apareceu a Abraão mais uma vez. Ora, você imagine que se a Torá ela é tão impiedosa como muitos chamam, o Eterno daria 13 anos a um homem para ele entender o seu erro e ter a chance de voltar onde errou e fazer certo? Aqui é um exemplo claro de graça escondida
dentro da Torá. Quando nós entendemos isso, que dentro da Torá existe graça escondida, nós vamos entender que, por ela e dela, vem aquele que seria a maior expressão de graça para a humanidade, que seria o nosso Mashiach. Por isso que hoje pela manhã, quando nós tivemos o privilégio de participar do Bat Mitzvah da Lara, e a Lilian teve a feliz condição de ouvir ao Eterno e nos trazer aquela letra Ain, aquilo ali, eu ainda não entendi tudo que tem sobre aquilo ali. Mas nós temos que começar a vislumbrar algumas coisas as quais o Eterno tem falado conosco de forma palpável para nós. E eu tive lendo o texto que ensina sobre o Ain. O Eterno falou em 2012 conosco sobre ele. Em 2012, em Sukkot 2012, o Eterno revela o entendimento do Ain para nós. 4 ciclos se passaram. 4 ciclos se passaram para que nós reajustássemos as coisas, botássemos a casa em ordem, para que aí nós pudéssemos fazer cumprida a aliança pelo braço de Adonai e não pelo braço do homem. Alguma coisa precisava ser ajustada na casa, para que 4 ciclos depois nós tivéssemos condições, 3 ciclos, né? Sukkot 2012, 13, 3 ciclos. A urgência do tempo, 3 ciclos. Agora que eu estou me atentando, eu olhei 12, 3 ciclos. A urgência de tempo, que nós sabemos que o 3 tem essa conotação de urgência. Será que era urgente a nossa situação? Nós estávamos achatados sobre Adonai, debaixo de uma sentença a qual nós morreríamos se nós mantivéssemos ela violada durante muito tempo. Se a palavra Yeshua não habitasse, esqueça. Então, a urgência do tempo é porque o nosso prazo de cumprir o pacto estava se acabando. E aí nós hoje cantamos aqui, eu acho que de manhã e à tarde, não morrerei, mas hoje nós podemos cantar essa música com mais entendimento do que quando o Eterno nos deu a música. É o Salmo 118, que a Lara, inclusive, acho que foi o texto que a Lara escolheu para ler aqui hoje. É muito palpável isso para nós. Quando nós trazemos o braço de carne à frente do braço de Adonai, Adonai dá um passo atrás, nos deixa errar, mas pela misericórdia e pela graça, Ele ainda nos dará um tempo para acertar. E esse ano, que virou 5775, 5776, nós pudemos ver, e todos, isso é público, o que aconteceu nesta casa, do ajuste que o Eterno fez ao longo de um ano. Lembre-se que foi ao final do ano de 2014 que Ele manda nós nos apresentarmos junto com aquela mulher, porque o nosso pecado era comum, e aí nós tivemos um ciclo para nos ajustarmos ao patamar o qual o Eterno nos exigiria ajustar para que estarmos vivos. Vivos e com a exigência de fazer o quê? De dar fruto. A grande pressão que vivia e residia sobre a cabeça de Abraão e de Sara era a incapacidade física que eles tinham de dar um fruto, o qual denotaria espiritualmente um fruto eterno para a humanidade, expresso através da pessoa de Yeshua HaMashiach. E quando eu estava estudando isso, eu li um comentário de um exegeta hebreu, que no Talmud ele diz que 4 são os quesitos para que uma sentença decretada seja anulada. O Talmud ensina, eu nunca li o Talmud, eu li um comentário sobre o Talmud, onde que para uma pessoa que tem sobre ela um decreto, para que ele seja anulado, essa pessoa precisa cumprir 4 etapas na vida dela, segundo o Talmud diz. E interessante que essas 4 etapas são 4 etapas que Yeshua consegue resumi-las de uma maneira tão simples de entender que ele nos amassa mais do que o Talmud nos ensina. O Talmud ele parece ser suave quando ele nos diz isso. Nós não conseguimos ter a profundidade de entendimento desses 4 passos de uma maneira tão simples e pesada como Yeshua nos ensina. Os 4 passos que o Talmud... Pois não. Porque o Talmud é uma discussão rabínica. Yeshua
Fala isso no microfone, Leomar, por gentileza. Por que há essa expressão que você falou? Que a suavidade. A suavidade. Porque é uma discussão rabínica a respeito de. Agora, Yeshua não. Yeshua é o cumpridor da Torá. Ele é a Torá. Aí nós vamos sentir a diferença do peso. É isso. Aí você vai sentir o que é verdade em Yeshua. E os 4 itens que o Talmud ensina que você deve passar para alcançar a anulação de um decreto vigente sobre você são os 4. A justiça social, Tzedaká. Abraão era um homem justo. Abraão libertou cativos, não foi isso que você ensinou hoje, Roberto? Libertou a Ló, libertou a outros povos que estavam junto com Ló. Então, Abraão cumpria a Tzedaká, correto? Ele era um homem justo. E não só com a sua geração. Ele tinha a expressão de justiça na própria hospitalidade a qual ele oferecia àqueles que passavam pela sua tenda. A oração, então aquele que repete através da sese, a persistência na oração é um outro passo que ele precisa para alcançar a anulação desse decreto. A mudança de nome, então os rabinos eles afirmam que uma mudança de nome acompanhada desses outros 3 passos faz parte do processo. Não adianta querer botar nome hebraico no seu nome e achar que você tem uma mudança de vida com isso, porque não é isso que está sendo ensinado nem no Talmud e muito menos por Yeshua. Eu me chamo Leonardo, eu conheci ao Eterno, eu quero que agora seja conhecido como Moshe. Não, não é assim que funciona. Não é simples dessa forma. Não é. E o 4º passo é a mudança de procedimento. Esse é o passo que Abrão e Sara se encontram nesses 13 anos. Eles precisavam aprender a mudança de proceder, porque eles não poderiam proceder mais na força da sua própria carne, deveriam proceder apoiados no braço forte de Adonai. Vocês lembram quando o povo saía do Egito? E que durante a celebração de Pêssah a gente diz, porque foi o braço do Eterno, foi o braço do Eterno. A honra é dada ao braço de Adonai e não ao braço do homem. Não havia glória para o homem, a glória é toda dada a Adonai. Então, vejam que interessante o que Yeshua nos ensina em João capítulo 3, quando ele lhe instrui Nicodemos. A instrução de Yeshua para Nicodemos é a exigência que o Talmud tenta nos ensinar, que nós precisamos cumprir para que a sentença que reside sobre nós possa ser anulada. Vamos em João capítulo 3, verso 1, para nós entendermos isso. 3. João capítulo 3, verso 1. Onde Yeshua instrui a Nicodemos, um conhecedor da Torá, mestre, sábio daquele tempo. Tão sábio talvez quanto esses conhecedores do Talmud que discriminaram essas 4 etapas que você precisa cumprir para que uma sentença seja anulada de sobre você. Lembre-se que Abrão ainda estava com uma sentença vigente sobre ele. Então vamos lá. João capítulo 3, verso 1 diz: Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Este foi de noite se encontrar com Yeshua, escondido, para não ser visto. Rabi, sabemos que ensinas da parte de Elohim, pois ninguém poderia fazer estes sinais miraculosos que tu fazes, senão Elohim, se não fosse com ele. E Yeshua responde: em verdade vos digo que quem não nascer de novo não pode ver o reino de Elohim. Parece simples, e Yeshua resume: se você não nascer de novo, você não poderá ver o reino de Elohim. Aqui estamos nós, personificados por Nicodemos, fazendo a pergunta mais óbvia que cabe depois do que Yeshua fala para nós. Perguntou-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Poderá voltar a nascer da sua mãe e tornar a nascer? Ele pergunta. E Yeshua responde: em verdade te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode adentrar o reino de Elohim. Da água e do expressos de forma clara para nós através da Torá e da pessoa de Yeshua HaMashiach. Por isso, aquela letra A, desde 2012, tentando nos ensinar que não há como dividir Yeshua da Torá.
E a expressão viva dessa unidade entre Torá e Yeshua é o que nos fará adentrar ao reino de Elohim. Sem esta unidade, nós não poderemos cantar que não morreremos, mas viveremos. Talvez morreremos dentro de um contexto onde Yeshua aqui está ensinando uma morte, não física necessariamente, mas uma morte onde nos daria uma nova vida e uma nova esperança. Uma morte da nossa natureza humana, da nossa natureza carnal, onde o braço que nós nos apoiamos é o braço de carne e não o braço do eterno. Então aqui ele ensinando a Nicodemos, se nós olharmos todo o resto do texto, ele continua insistindo de que você precisa ser uma nova criatura, nascida novamente, para que você possa adentrar o reino dos céus. E a parte onde o Eterno nos ensina que a condição de atingirmos este propósito é a unidade que há entre a Torá e Yeshua HaMashiach. O verso 14, só o 14, Leomar? 14 e 15, o Leomar está pedindo para a gente ler. Diz assim: assim como Moisés levantou serpente no deserto, da mesma forma importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê tenha a vida eterna. Então não há um caminho só pela Torá, não há um caminho só por Yeshua, porque eles são um. Quando você trilha o caminho da Torá, você obrigatoriamente trilha o caminho de Yeshua, e quando você trilha o caminho de Yeshua, você está trilhando o caminho da Torá. É unidade, é sólido, não há divisão, não há como você escolher uma parte e não adentrar a outra, porque eles são um, existe unidade entre eles. E... Oi, pastora. O Eterno passou 3 anos nos chamando, olha a paciência do Eterno, enorme, de 2012 até 2015. Com o salmo que nós cantamos, foi o Salmo 119, 118, a partir do versículo 125, 126, porque sou teu servo, dá-me inteligência para entender Amém. Os teus estatutos. Amém. Já é tempo de operares, ó Eterno, tem quebrado a tua Torá. Amém. É tempo de agir, ó servos por Adonai. Isso está no banner de Sukkot 2012. Está no banner de Sukkot 2012. Anulam tua Torá. Porque ele estava querendo realizar em nós, e com urgência, essa habitação da Torá e de Yeshua HaMashiach completamente. De forma una. De forma única, una. Sem separação. Exatamente. Do contrário, é por isso que pôde cantar a música de Sukkot. Sim. Porque Sukkot ali é habitar, não a festa, a habitação de Adonai. Onde ele tabernacula em nós, né? Ele vem tabernacular em nós. Amém. É isso. Ele faz morada permanente. Exatamente. Não numa morada construída por mãos humanas, como diz o escritor de Hebreus, mas uma morada a qual cada um terá a oportunidade de vivenciar. 3 anos depois, nós tivemos a alegria e o prazer e a misericórdia. A graça expressa para nós. Exatamente, dada a nós. Que muitas vezes parece escondida dentro da Torá, e nós vamos ver que ela nunca esteve escondida dentro da Torá. Porque se nós voltarmos o cerne do problema, Abraão e Sara estavam vivendo uma pressão por não cumprirem o pacto com Adonai. Vamos em Gênesis capítulo 22, para nós entendermos Adonai, assim como ele faz conosco, ele mostrando o seu braço para nós, para que nós aprendamos a caminhar não no braço dele, não no nosso braço, mas no braço dele. Olha o que Gênesis capítulo 22, do 1 ao 14, ele diz. Porque se vocês pararem para olhar, aqui está falando sobre o sacrifício de Isaac. Ora, se Isaac era o filho da promessa, o fruto qual precisava vir das entranhas de Abraão e Sara, para que houvesse continuidade da aliança, e o Eterno vem e pede a vida de Isaac, parece um paradigma isso. Você olha, mas o Eterno vai sacrificar a vida daquele que daria continuidade? Mas nós vamos ver que o Eterno ali leva Abraão ao limite daquilo que o ser humano pode ser provado, ao limite daquilo que o ser humano pode ser achatado por Adonai, para que ele reconheça que dos céus proverá. Por isso que o monte lá do templo se chama Monte Moriá,
Porque o nome do local onde Isaac seria sacrificado ficou conhecido como "e ele proverá". Vamos ver o que ele proveu para nós. No caso, ele provém primeiro para Abrão e depois para toda a humanidade através do que Isaac viria a cumprir. Sara vive, porque Sara concebe. E interessante, pastora, que se nós olharmos um pouquinho para trás, não vai dar para eu voltar, mesmo depois de mesmo depois de ter o seu nome mudado, o seu procedimento ainda não havia mudado. Porque se vocês olharem ali, acho que no capítulo 16, Sara ri e debocha do Eterno em seu coração, quando o Eterno reafirma a aliança que das entranhas dela sairia o fruto, Isaac, que daria continuidade à linhagem. Então entra naquela questão de uma completa morte, a qual Yeshua diz que para você adentrar ao reino de Elohim, você precisa morrer e nascer novamente. Sara ainda estava em processo de morte naquele momento. Por isso que se torna mais importante nós aprendermos e conhecermos a vida de Sara do que a própria morte dela, porque a vida dela fala mais a nós, porque é através da vida dela que nós vemos a expressão da nossa vida sendo morta diariamente, até que nós possamos ser vivificados, ser uma nova criatura como Yeshua nos propõe. A morte ela é diária. Exatamente. O sacrifício feito no tabernáculo itinerante do deserto, ele era um sacrifício diário. Diariamente, o erguido era apresentado e ele era sacrificado para a morte. Assim somos nós. Diariamente, precisamos nos entregar a essa morte para que nos tornemos nova criatura e entendamos aquilo que Nicodemos, naquele momento, não teve condições de entender. Porque mesmo letrado na Torá, faltava ele, Yeshua HaMashiach, para que ele entendesse a plenitude daquilo que havia sido ensinado para ele, e não apenas um ensino humano que havia sido proposto para ele ao longo de sua vida. Amém? Verso 1 do capítulo 22. Depois dessas coisas, provou Elohim a Abraão, dizendo-lhe: Abraão, e este respondeu: Eis-me aqui. Então disse Elohim: Toma teu filho, teu único filho Isaque, a quem amas, e vai à terra de Moriá, e oferece-o ali em holocausto sobre um dos montes que te mostrarei. Este holocausto, se você olhar a palavra hebraica, é o holocausto do erguido. Tá? Que nós já estudamos isso em Levítico. Levantou-se, pois, Abraão de madrugada, albardou o seu jumento, tomou consigo 2 de seus servos e a Isaque seu filho. Tendo cortado lenha para o holocausto, partiu para o lugar que Elohim lhe dissera. Ao terceiro dia, ao terceiro ano, esta congregação, e ao terceiro dia, Abraão levantou os olhos e viu o lugar de longe. Disse Abraão a seus servos: Ficai-vos aqui com o jumento, eu e o rapaz iremos até lá. Havendo adorado, voltaremos a vós. Tomou Abraão a lenha do holocausto e pôs sobre Isaque seu filho, e ele lhe tomou o fogo e o cutelo na sua mão, e foram ambos juntos. Então disse Isaque a Abraão, seu pai: Meu pai. Respondeu Abraão: Eis-me aqui, meu filho. Perguntou-lhe Isaque: Eis o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Aonde está o cordeiro para o holocausto? Aonde está a representação do braço de Adonai que nos dará condições de continuarmos? E respondeu Abraão: Elohim proverá para si o cordeiro, para o holocausto, meu filho. E os dois seguiam juntos. Chegaram ao lugar que Elohim lhe dissera. O sacrificado e o sacrificador, pai e filho. E edificou Abraão ali o altar, e sobre ele pôs em ordem a lenha, amarrou Isaque seu filho, deitou sobre o altar em cima da lenha, e estendendo a mão, pegou o cutelo para imolá-lo. A tradição rabínica diz que Isaque ajudou o pai a construir aquele altar. Que ele, como um cordeiro manso, se apresenta como o erguido que era apresentado no sacrifício do tabernáculo, e em momento algum dá coices no pai, mesmo sabendo que a sua vida seria colocada em jogo naquele lugar. E estendendo a mão, pegou no cutelo para imolá-lo. O Eterno, porém, lhe bradou desde o céu e disse: Abraão, Abraão. Respondeu ele: Eis-me aqui. Então disse o anjo:
não estendas a tua mão sobre o rapaz e não lhes faça nada. Agora sei que me temes, a Elohims, pois não me negastes o teu filho, o teu único filho. Abraão chega no limite da prova que um homem pode sofrer, que é entregar aquilo que é o mais precioso, é a última prova. Ali Abraão, por isso que ele abre a galeria da fé em Hebreus quando é dito, porque Abraão ali ele se torna singular no que ele faz. Abraão, ele não tinha o fruto como dele, ele tinha o fruto como do eterno. O fruto, ele ali entendeu que não era o braço dele que frutificaria. Não era a força dele, nem a de Sara, que daria um fruto que a humanidade inteira se beneficiaria. O fruto era vindo de Adonai. E Yeshua vem no ventre de Maria pelo sopro do Espírito de Elohim. Não foi braço humano que concebe a Yeshua HaMashiach. O verso 13 diz: então levantou Abraão os olhos e olhou, e viu atrás de si o cordeiro, preso pelos chifres e entre os arbustos. Foi Abraão, tomou o cordeiro e o ofereceu em holocausto em lugar de seu filho. O Eterno proveu para Abraão o cordeiro, mostrando para Abraão que ele, como recebedor do pacto, precisaria enxergar antes de toda a humanidade o cordeiro, Yeshua HaMashiach, que um dia viria e se estenderia para que se cumprisse. E em ti seriam benditas todas as famílias da terra. No braço de Abraão não teria condição. No braço de Abraão não haveria condições disso. E Yeshua atesta em João capítulo 8, vamos lá em João capítulo 8, que Abraão teve esse pleno conhecimento. Ah, sim. É porque eu tô avançado da hora, pastor. A pastora está dizendo que depois o anjo torna a falar-lhe para abençoar a descendência, já com o cordeiro imolado e sacrificado ali naquele momento. João capítulo 8, do verso 51 a 58, Yeshua, ele diz o seguinte. João 8, verso 51. Em verdade vos digo que se alguém guardar a minha palavra, jamais verá a morte. Disseram os judeus: agora sabemos que estás possesso pelo demônio. Morreu Abraão e também os profetas. E tu dizes que se alguém guardar a tua palavra, jamais provará a morte. És tu maior do que o nosso pai Abraão? Ele morreu e também os profetas. Quem pensas que és? E Yeshua responde: se eu me glorifico a mim mesmo, a minha glória nada significa. Quem me glorifica é meu Pai, o qual vós dizeis que é o vosso Elohim. Certamente vós não o conheceis, mas eu o conheço. E se eu dissesse que não o conheço, seria mentiroso como vós. Mas eu o conheço e guardo a sua Torá. A adesão plena de Yeshua e a Torá expressa através desse discurso do Mashiach. Disseram-lhe os judeus: ainda não tens 50 anos e viste Abraão? Respondeu Yeshua: e em verdade vos digo, que antes de Abraão nascer, eu sou. Ele estava desde o princípio. Ele precede Abraão. Abraão tem o privilégio de enxergá-lo e de vê-lo naquele momento. Assim, nós hoje, quando vemos um bat mitzvah acontecendo diante dos nossos olhos, nós não temos como mais caminhar com a dificuldade de entendimento de que Yeshua e a Torá se tornam uma peça única, uma peça fundida que não tem como separar mais. Eu ainda não entendi o que aquele Ayin quer nos ensinar, mas hoje eu entendi um pouquinho de que Yeshua, expressando de forma viva a Torá, ele se torna a plenitude do entendimento da palavra de Adonai para nós. Nós não temos como fugir daquela letra Ayin. Nós não temos como fugir do Espírito e da água, o qual Yeshua lhe ensina a Nicodemos, vindo expresso através da Torá e de Yeshua HaMashiach. Então o que Abraão aqui tem a oportunidade de enxergar, e Sara tem paz ao morrer, aos seus 127 anos, é porque Abraão enxerga o cordeiro, ele entende que ele cumpriu o seu papel, e agora ele poderia o quê? Descansar.
Aí depois o capítulo para frente vocês vão estudar Paraxá, sábado que vem será ensinado de novo. Ali Abraão, ele enterra Sara, depois de enterrar Sara, ele promove a Isaac um casamento para que a descendência continuasse, e aí Abraão descansa. Ele faz cumprido de forma plena a aliança a qual Adonai dá a ele. Ele não viu com os olhos humanos o cumprimento dessa aliança, mas ele vê o propósito pelo qual ele recebeu a aliança, que foi o cordeiro ali, que substitui Isaac naquele sacrifício. Amém? Que o Eterno possa nos dar uma semana abençoada, que nós possamos de alguma forma, Lilian, não há como te agradecer pelo presente que você deu a esta congregação, e que na geladeira, no espelho, no armário esteja pregado o entendimento de que as duas letras, o Vav e o Nun, sozinhos, não têm o peso do ensino que a letra Ain tem para nós. Se nós separarmos as duas letras, o entendimento e o ensinamento da própria gematria da letra, ela por si só, ela não se assemelha em nada com o peso que a unidade entre essas duas letras traz sobre nós e no nosso entendimento. Então que venha o Ain sobre nós, que nós tenhamos condição de entender dia após dia. Eu confesso a vocês que estou longe de entender o que significa de forma plena o Ain, mas o Eterno abriu os nossos olhos e nos ensinou o caminho para entendermos isso. Amém? Que nós tenhamos uma semana abençoada e que o Eterno nos traga em paz até o próximo Shabat para estudarmos e aprendermos um pouquinho mais sobre a vida de Sara, que no próximo Shabat pela manhã será ensinado. Amém?